Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito bom estar com você em mais uma meditação da palavra. Vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Olha que forte essa palavra. Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé. Então nós chegamos à conclusão de que para que os milagres aconteçam é preciso fé. Aonde tem fé, quem tem fé vê milagre. Onde não tem fé, poucos milagres ou nenhum milagre. Então, é importante a fé para que os milagres aconteçam. Então, olha o que está acontecendo no Evangelho. As pessoas estão perguntando, e a sua própria pátria, né? Ah, mas não é o filho do carpinteiro esse daí? Olha as perguntas. De onde lhe vem essa sabedoria, esses milagres? Não é o filho do carpinteiro? Não é o filho de José esse daí? Sua mãe não se chama Maria? Suas irmãs, seus irmãos não moram conosco? De onde lhe vem tudo isso? A gente não viu esse menino crescer? O que acontece? Eles não conseguiam ver que Jesus era Deus. Eles enxergavam Jesus somente num plano humano. Eles só enxergavam Jesus num plano humano. Não é o filho do carpinteiro, não é o filho de Maria. Nós não vimos este menino crescer, ele não andava aqui conosco. Ora, então, como é que ele se diz Deus? E é um pressuposto para que os milagres aconteçam, para que graças aconteçam, é preciso que você acredite que ele é Deus. Aliás, milagres só Deus pode fazer. Se você não acredita que Ele é Deus, então você não tem fé. Esta é uma fé primordial, acreditar que Ele é Deus e acreditar que Ele tudo pode. Eu tenho que olhar para Jesus e falar: Tu és Deus. O Senhor pode tudo, o Senhor é o Senhor da minha vida, para ti nada é impossível, tu és Deus. Então quando você tem esta fé, aí você coloca toda a sua confiança nele, você deposita toda a sua esperança nele, você tem fé nele, você tem fé na palavra dele, então os milagres vão acontecer na tua vida, vão acontecer na tua família. Por quê? Porque você crê em Jesus. Os milagres acompanharão aqueles que crerem. Agora, se você não crê, se você olha para Jesus, e aí, o que acontece? Até os dias de hoje, tem muita gente que olha para Jesus como um personagem histórico, somente. Ele foi um personagem histórico, claro, mas ele não é só um personagem histórico. Então tem gente que olha Jesus como um grande profeta, tem outros que olham Jesus como um personagem histórico, tem outros que olham Jesus apenas intelectualmente.
Então tem gente que fala super bem de Jesus, tem gente que até gosta de Jesus, mas é tudo intelectual. Não tem relacionamento com Deus, não entende que Jesus é Deus, não tem relacionamento de oração. Ah, amado irmão e amada irmã, aqui está toda a diferença. O que a fé faz você fazer? A fé, ela faz você começar a ter relação com aquilo que você crê. Então, se você crê em Jesus, você começa então a ter relação com Jesus. Então é por isso que os milagres acontecem, porque você começa a ter relação com Ele, você começa a ter intimidade com Ele, você começa a crer nele, e Ele começa então, a tua vida começa a se abrir a Ele. Então a fé, o que a fé faz? A fé ela abre você para Deus, ela abre você para a graça. A fé, ela predispõe as coisas. Não é à toa que Jesus, toda vez que Ele curava alguém, Ele dizia: a tua fé te curou. Você acreditou em mim. Você acreditou em mim. E claro, você pode até me dizer assim: ah, mas eu conheço alguém que foi curado e não tinha fé. Eu já vi muito testemunho assim, sabia? Gente que não tinha fé, mas foi curada. Mas como? Os milagres acontecem em quem tem fé, como estamos vendo aqui. Veja, até mesmo quem foi curado sem ter fé, ele precisou da fé de alguém. Muitas vezes tinha alguém rezando por aquela pessoa. Ela não tinha fé nenhuma, mas quem rezava por ela tinha. Deus precisa da fé de alguém, ou da fé da pessoa, ou da fé de quem reza. Deus precisa da fé para trabalhar. Deus precisa da fé para agir. Porque a fé é a abertura. A fé é a abertura da graça. Então não é que não... Sem fé não é que não vai acontecer milagres, porque Deus é tão bom que Ele ainda vai fazer milagres, mesmo sem fé. Mas poucos. Quer ver muitos milagres? Quer ver muitos milagres? Tenha fé e você verá milagres. Ele é Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.